uma das coisas que o secretário de Tesouro americano falou durante a campanha, iniciozinho do governo, é que ele tinha o plano do 333, que é 3% de crescimento de PIB, 3 milhões de produção de barril de petróleo a mais por dia e 3% de redução do déficit. Essa parte do 3% de crescimento de PIB, a gente acha que ela é razoavelmente factível, até porque eles estão já crescendo bastante, isso ajuda, e porque eles têm uma agenda de desregulamentação. Normalmente, quando você tem períodos de desregulamentação, aflora os espíritos animais, tem crescimento de crédito, coisa e tal, e isso ajuda o país a crescer mais. Uhum. A segunda parte é a parte do 3 milhões de barris de petróleo a mais por dia. Essa parte a gente também acha razoavelmente factível. Por quê? Governos democratas, como o do Biden, eles falam de no more drilling. E governos contra combustível fóssil. Uhum. Governo republicano, como o do Trump, eles falam de drill, baby, drill. Então, eles acabam criando incentivos regulatórios e red tapes, essas coisas, eles ajudam para aumentar a produção nos Estados Unidos. Aqui cabe um parênteses de que muitas vezes quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de nuvem, de lei de Moore, de YouTube, coisa e tal. Mas também existe revolução tecnológica de mecânica pesada. Então, quando você pega e olha o petróleo e gás de xisto nos Estados Unidos, os campos eles estão, ao longo dos últimos 5, 6, 7 anos, sendo muito mais produtivos, com custos menores do que eram há 10 anos atrás. 2023 foi um ano emblemático porque a produção de combustível fósseis nos Estados Unidos subiu 20%, com menos campos de petróleo sendo perfurados. Produtividade. Os caras, eles conseguiram aumentar a quantidade de energia que eles tiram por poço e tinha uma série de subprodutos, não sai só petróleo e gás, né? Sai uma série de outros subprodutos do poço que as refinarias não eram adaptadas. Então, eles jogavam fora. Eles conseguiram, ao longo dos anos, adaptar as refinarias e começaram a aproveitar isso daí. E esse negócio ajuda a aumentar a produção de energia nos Estados Unidos. A gente acha que é bastante factível. A parte que é um pouco mais difícil é a parte 3% de redução do déficit. A gente vê que o Elon Musk está saindo do governo aí provavelmente em breve. Ele fez alguns avanços no Doge, porém esses avanços eles foram menores do que inicialmente propostos por ele. Então, para você ter uma redução de déficit, você também tem eles tentando arrecadar um pouco mais através dessa história de tarifas. Porém, a combinação dessas duas coisas não nos parece, nesse momento, suficiente para reduzir o déficit para 3%. Então, essa parte do plano 333, a gente está meio que em aberto, estudando para ver o que vai acontecer. E o Elon Musk é um caso engraçado, né? Até mesmo você comentando no outro podcast, falando Stock Pickers ou Market Makers, não lembro agora, sobre o Elon Musk, falou assim, olha, o cara demitiu todo mundo no Twitter, acho 80% da força de trabalho, e no ano seguinte a empresa já dobrou o lucro, não sei, alguma receita, alguma coisa assim. Falei, meu Deus do céu. Mas em democracias que têm vantagens, muito mais vantagens que desvantagens, essas coisas têm que ser negociadas. Ele não tem carta branca para fazer o que ele quiser, tem que ver. Mesmo a eleição do Trump foi uma eleição que foi apertada, foi 51-49. Então, isso daí cria limitações no tipo de atuação que o cara pode ter. Isso cria limitações no que ele pode fazer em termos de guerra comercial, tanto é que ele voltou atrás recentemente nas medidas que eram exageradas de 2 de abril. Das tarifas. Isso também cria limitações de quanto gasto ele consegue cortar, porque o mandato que a sociedade americana dá para ele, quando ele dá uma eleição de 51-49, não é um mandato para movimentos bruscos, né? É um mandato para, vamos devagar com a Andorra aí. Então... E agora falando desse tarifaço também, porque assim, esses 3% talvez não sejam, esses 3% que a gente está falando da redução do déficit aqui.
déficit também, lembrando que os Estados Unidos vem cada vez mais emitindo mais dívidas, foram acho que 36 trilhões de dólares. Maluco, né? Um maluco, né? A gente já falou um pouquinho desse privilégio exorbitante, mas vai ficar na boca do povo aí por um tempo. Acho que sempre que houver essa discussão aí sobre déficit dos Estados Unidos, mas... A gente acha bonds mais difíceis, tá? Nos Estados Unidos. Essas coisas de treasury, crédito, coisa e tal. Dadas essas incertezas fiscais, a gente às vezes fica um pouco em cima do muro. E eu sei que muita gente gosta disso no momento. Mas quando a gente pega e olha para a história de revolução tecnológica de Lei de Moore, por mais que tenha vol de tempos em tempos, é um negócio que a gente gosta bem mais do que bonds, né? Então, essa parte fiscal é difícil de chegar numa conclusão, né? Então, E aí o Trump vai e coloca a tarifa em todo mundo, na China. Agora tem, né, esses 90 dias, estamos nesses 90 dias aí de paz, vamos dizer assim. E o que acontece ok, né, tá vendo uma nota aqui do Goldman Sachs também, essa guerra comercial vai causar 45% de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. JP Morgan, recessão vai no segundo semestre. Tudo bem, foi um pouquinho antes aqui, foi na época das tarifas, não dessa época do congelamento. Vocês trabalham com algum cenário de recessão nos Estados Unidos? Porque, assim, os Estados Unidos é uma coisa impressionante, porque, assim, tá subindo demais, uma hora vai parar o S&P, mas tá subindo demais, faz muito tempo que tá subindo demais. Sabia que ele sobe o crescimento de lucro, sabia? Assim, não tem um negócio de que tá subindo no vazio. A maior parte da explicação da alta dos Estados Unidos, do S&P nos últimos anos, é o crescimento de lucro. No final das contas, é a história da Lei de Moore. São as empresas americanas, em particular de tecnologia, conseguindo comer o lanche das outras empresas no resto do mundo. Então, não parece um negócio que nominalmente subiu demais, então está desconectado do fundamento. Não parece. Não tem sinal de bolha, cara. Assim, essa era uma pergunta que eu ia fazer. É a Lei de Moore, esse troço. Se tinha algum sinal de bolha, poxa, sobe toda hora, agora sim, agora não, os Estados Unidos tá bom, déficit e tal, mas continua subindo e não... Falam muito das Mag 7. Mag 7, Mag 7, que você olha o S&P, são 7 que estão subindo pra caramba, mas na verdade, se olhar o bolo como um todo, não é que todo mundo tá subindo, é essas 7 que estão subindo. E aí agora você falando que, olha, subiu o lucro. Subiu o lucro, assim, Legal. E o Fed? Trabalho do Fed fácil, tranquilo. Tem espaço para cortar juros nesse cenário? Vocês trabalham com esse cenário de corte de juros do Fed, manutenção? A gente acha que tem um pouco de espaço, mas não muito. Porque no curto prazo, mesmo as tarifas sendo menores, tem tarifa. E o efeito que isso tem na economia americana é de preços um pouco para cima e atividade um pouco para baixo. Dentro do balanço de risco do mandato duplo do Fed hoje, ele parece mais focado no preço para cima. A inflação está um pouco mais longe do mandato de inflação dele do que o desemprego mais longe do mandato de emprego dele. Quando você pega e junta isso, o Alessandro, que olha Fed de perto lá na Dália, ele está achando que tenha um corte, talvez. Ele tinha 2, mas como as tarifas foi mais a menos, ele está meio que inclinado a mudar para um corte esse ano. Então, lembrando que o Fed ele olha as duas coisas, né? Ele vai olhar a inflação e ele vai olhar também o desemprego ali para tomar as decisões. Posição difícil do Fed no curto prazo com esse negócio de tarifa, porque ele puxa a atividade para baixo e empurra a inflação para cima. Qual dos dois ele deveria dar mais peso? Eu acho que ele vai se mexer devagar, né? Então ele vai dar tempo ao tempo até decidir.